E a Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje é o candidato Vicente Bogo, PSB. Nascido em Rio do Oeste, Santa Catarina, é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco e pós-graduado em Educação. Licenciou-se ainda em Ciências e Matemática e fez mais 2 pós-graduações, uma em Filosofia Política e outra em Sociologia. Professor, deputado federal constituinte e presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. A vice na chapa é a professora Josi Paz. Lembrando que a entrevista terá uma duração de 15 minutos e o candidato ainda terá mais 1 minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda dos candidatos. Candidato Vicente Bogo, em nome aqui da Rede Tua Rádio, nós agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bogo, bom dia. Muito bom dia, Daniel, bom dia a quem nos ouve, em todo o Rio Grande, não é? Particularmente em Caxias, na nossa rádio São Francisco, o pessoal do Veranópolis, Garibaldi, Marau, Soledade, Lagoa Vermelha, Vacaria, 2 municípios que eu não pude visitar, infelizmente, devido à curta campanha. Eu estou candidato há menos de 40 dias, não pude visitar todo mundo, mas é bom que eu possa me comunicar, pelo menos pelas ondas da rádio, aí, pelo contato de vocês, facilitando que o eleitor possa comparar propostas, visões de governo e tomar uma decisão, um voto consciente, né? Permita, antes de tudo, fazer uma homenagem a todos nós, gaúchos, ao gauchismo, pelos 187 anos da nossa Revolução Farroupilha, né? O nosso ideal de liberdade, de igualdade, de humanidade que está no brasão da nossa bandeira, e penso que são valores que devem ser levados em conta até mesmo no programa de governo. Aliás, eu, como pessoa de formação humanista, quero dar ênfase ao tema da humanidade, do humanismo, e quando se fala humanismo, se fala naturalmente em valor da pessoa, né? Que a política tem que ajudar a pessoa a se desenvolver, a crescer com dignidade, no trabalho, na educação, em todas as áreas. Então, cumprimento a todos aí pelos 187 anos do início da Revolução Farroupilha. Bom, Bogo, para iniciarmos aqui então nossa entrevista, eu quero começar lhe perguntando justamente sobre educação, né? Até aproveitando a sua ocupação como professor. Vamos falar sobre obras em escolas, infraestrutura, salário dos professores, também uma defasagem, né? A falta de professores. Como melhorar a educação no nosso estado, candidato? Sim, acho que a educação, que é a minha prioridade, né? O meu binômio é educação e desenvolvimento, porque é pela educação que se faz para começar o desenvolvimento da pessoa como ser humano integral. E, em segundo lugar, é pela educação que a gente prepara na escola, sobretudo a pessoa também para a racionalidade e para o desenvolvimento de suas habilidades, aptidões, da sua vocação, para que, chegando à vida da jovem e adulto, possa produzir o próprio sustento, possa ser participante do crescimento e desenvolvimento de uma comunidade. Infelizmente, né, especialmente depois da pandemia, com essa parada que houve aí, nós tivemos mais problemas, mais agravamento na nossa educação. Começar pela evasão escolar. E outra parte é a perda de interesse de muitos jovens e crianças de irem para a escola, pelo fato de que a escola, muitas não foram bem cuidadas e aí elas não são atrativas, seja porque não tem uma quadra de esportes, não permite o turno inverso, seja porque não tem uma pintura, ou não funciona bem a parte de energia, ou não tem internet, não é, Wi-Fi, porque não tem um laboratório de ciência, ou de informática, ou de mecatrônica, alguma coisa, seja porque a escola está isolada do diálogo com a comunidade, muitas vezes, não é? A comunidade não abraça junto. Os indicadores de desempenho são frustrantes, para não dizer vergonhosos. Perdemos aquela imagem que tínhamos no passado de ser um Estado mais educado, mais envolvido, com o melhor desempenho em quase tudo, não é?
Hoje, de cada 100 jovens que terminam o ensino médio na escola pública estadual, em torno de 10 é que conseguem passar numa prova de proficiência de matemática e português, por exemplo, né? Então, veja bem, aqueles outros que conseguem chegar à faculdade, quando chega à faculdade, estamos entregando lá jovens que a faculdade tem que dar aula de ensino médio. Estamos mediocrizando o nosso sistema, gastando sem saber bem como estamos gastando, cumprindo tabela, eu costumo dizer. Então, eu particularmente vou me empenhar demais no sentido de fazer uma atualização das diretrizes político-pedagógicas da escola, buscar uma valorização do magistério, que ela não seja apenas pensada como salário, porque isso depende também das condições financeiras do Estado, que são extremamente graves na atualidade, muito mais graves do que são ditas, né? Aliás, nem são ditas pelos candidatos mais fortes, que a gente precisa clarear isso, mas independente disso, tem dinheiro. Hoje o Estado teria que estar gastando 35% do orçamento em educação, gasta em torno de 25%, né? E gasta 25% porque ainda usa 4 bilhões e meio ao ano do Fundeb, do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica. Então, precisamos fazer muita coisa na escola e, sobretudo, entrar com a profissionalização, formação tecnológica do jovem, para que ele possa acessar o mundo do trabalho, ele possa ter seu primeiro emprego. Então, tem que integrar isso com a comunidade, com as empresas, para que a escola possa dar mais a parte teórica, a empresa vá acolhendo os estudantes para que ele possa ter a sua primeira experiência de trabalho concreto, né? Então, isso tudo gera uma nova sinergia, penso eu, que permite que a gente faça o salto de qualidade necessária. Temos a UERGS para ajudar nesse esforço, eu quero que ela seja uma universidade mais tecnológica, trabalhando em parceria com as outras instituições de ensino superior, sobretudo comunitárias, mas também com as particulares ou federais, que temos no nosso Estado, partindo de um ponto que é fundamental, Daniel, que é a criação de um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande. Hoje não se sabe para que direção estamos seguindo, né? Qual é o foco, quais são os eixos prioritários de desenvolvimento econômico, a estratégia de atrair empresas para criar novos empregos. A nossa economia é forte, mas ela não está saindo mais do lugar porque o governo está demais pesado, se arrastando, né, pagando suas contas, tendo que vender patrimônio público. Se vendeu ano passado, vendeu a CE, estão vendendo a Corsã, está sobrando apenas o Banrisul, que parece que também estão querendo vender ali adiante para cobrir o déficit previsto do ano que vem. Há um desafio enorme. Mas eu vejo que na educação está o segredo de nós dar o salto de qualidade também para o desenvolvimento. E é nisso que a gente vai ter que trabalhar muito, né? Tornar a escola aprazível para a criança voltar para a escola, um lugar onde ela vai aprender uma profissão, onde ela vai praticar esporte, quero retomar as Olimpíadas escolares, enfim, articular de tal maneira que nós possamos fazer um salto de novo e voltar a ser referência nacional em educação. Nesta manhã de terça, feriado Farroupilha, estamos entrevistando o candidato Vicente Bogo, do PSB. Estamos com 7 minutos de entrevista de um total de 15. Bogo, vamos falar agora sobre saúde, né? Quais são seus planos e ideias para essa área e tudo que envolve aí no que diz respeito a hospitais e também UBSs. Sim, eu fui deputado federal constituinte, ajudei a fazer a Constituição do Brasil e, portanto, participei do esforço da criação do SUS. O SUS é um sistema criado para atender todo mundo de graça, né? Atende quase 90% dos brasileiros. Mas o SUS também, né? Ampliou suas competências, suas responsabilidades, mas o dinheiro que ele precisaria não está chegando igual. De outra parte, por causa disso, se criou uma longa fila de espera de consultas e exames que nós precisamos resolver. E se resolve isso um pouco com investimento, um tanto de parceria entre o governo do estado e os municípios e até o governo federal para pôr mais um recurso, e de outra parte nós também modernizando, ampliando o trabalho de telemedicina e a integração do que chamamos dos bancos os prontuários eletrônicos, né? E basicamente voltar àquilo que o SUS era na origem, que é a ideia do atendimento preventivo, do atendimento à saúde primária da população, as equipes de família. Porque se a gente atende logo, o problema não se agrava, a pessoa sofre menos, não fica em longas filas de espera, né? E diminui também o custo para o SUS. E aí existe naturalmente a necessidade de fazer uma gestão melhor,
até mesmo a revisão da tabela dos preços, né, que é pago pelo SUS, porque os prestadores reclamam com razão de que o SUS paga um valor muito muito aquém, né, muito abaixo do que o mercado normalmente paga. Então precisamos pensar de uma solução para reajustar isso. Isso vai precisar mais dinheiro. Mas eu vou cuidar primeiramente disso, da questão básica da saúde, né, e da solução da fila de espera que existe para mais de 250 mil pessoas no Rio Grande do Sul atualmente. Alguns esperando há 2 anos. Uhum. Candidato, vamos falar agora sobre segurança pública, né? Quais são seus principais projetos e ideias para essa área, claro, com o objetivo final sempre da redução dos índices de criminalidade? Sim, de fato esse é o eixo, né? Reduzir os índices de criminalidade, especialmente em relação ao crime organizado, continuar combatendo, usando serviços de inteligência, né, fazendo até cercamento eletrônico, no caso, para evitar o furto de veículos e outras coisas. Nós precisamos combater também o crime contra a pessoa em geral, contra a vida, que eu chamo, e também o crime contra o patrimônio. E o outro lado, nós precisamos também trabalhar para combater a violência doméstica contra a criança, que é alta, e contra a mulher, temos feminicídios aí fora de qualquer padrão, e contra também o idoso. E no caso da violência contra a mulher, temos que encontrar uma maneira, eu tenho já pelo menos 2 ideias, de como ajudar para que a medida protetiva, quando ela é concedida à mulher, ela seja cumprida. Porque às vezes o agressor não respeita a decisão judicial e vai lá, agride e às vezes até faz um homicídio, né? Um feminicídio em relação à mulher. Então temos que encontrar soluções de casas de acolhimento, nos casos mais graves, mas em princípio dá um jeito de garantir que a medida protetiva garanta realmente a mulher. Se necessário, até a tornozeleira eletrônica ou sistemas eletrônicos que permitam um alerta para a mulher no telefone dela quando o agressor se aproxima. Há várias soluções possíveis nesse sentido. Agora, existe um problema que decorre quando a polícia trabalha mais, prende mais, temos um problema. Prende mais gente, onde é que põe essas pessoas? Hoje o Estado já tem mais de 41 mil presos, gente. É uma cidade grande, né? Ela custa também para ser mantida. Ela é um problema. Quando a pessoa é presa, ela cumpre o prazo que está lá, ou a justiça autoriza a liberação, muitas vezes esse preso volta e cometer novo crime. Então, 70% do trabalho da Brigada Militar é retrabalho. Ela tem que voltar a aprender o mesmo que comete o mesmo ou outro crime, às vezes cada vez mais grave. Então temos que desenvolver um programa de ressocialização dos nossos apenados para que ele volte à sociedade como trabalhador honesto, como alguém que cuida da sua família, como alguém que produz, e não como um problema continuado que não tem fim. Então, eu sei, os candidatos, ninguém quer enfrentar esse problema, porque falar no sistema prisional é um grande problema. Tem 4, 5 pessoas dentro de uma cela onde era para caber 1, 2, e se nós prendemos mais 5 mil, 10 mil, como acontece a cada governo, não tem onde pôr, precisa construir mais presídio. Então, falta uma solução criativa e responsável, e eu acho que discutindo com os municípios e com as comunidades, podemos sim resolver bem o tema da segurança pública. Eu que conheço, e já fui vice-governador, já fui deputado federal, construí a Constituição, já fui vice-prefeito e vereador, eu tenho uma visão clara de como enfrentar esse problema, porque entendo que o humano tem que estar em primeiro lugar. Quem foi por descaminho, tem que trazer de volta para o caminho, não tem outro jeito. Aquele que não tem volta mais, o que vão fazer? Vai ter que ficar segregado mesmo, mas não podemos tratar como animais aqueles que por acaso cometeram o erro. Temos que procurar recuperá-los para a vida e para a sociedade. Então é um desafio enorme também nesse campo. Temos mais 2 minutos e meio de entrevista, depois mais 1 minuto para as considerações finais, então dá tempo de abordarmos mais um tema, candidato Vicente Bogo. Economia. Como fortalecer a economia aqui do nosso estado, gerando mais empregos, também atraindo investidores de fora. De que forma fazer isso? Sim. Veja bem, se nós não fizermos um projeto de desenvolvimento para o estado, todo investimento que se faz vai ser feito para tapar buraco, como se diz, né? Correndo atrás da máquina. Nós precisamos ter um projeto regional de desenvolvimento, discutir com os CORED, com as universidades, com as prefeituras, com as entidades sindicais, empresariais, trabalhadoras,
e não é difícil, já existe muito trabalho feito, especialmente Caxias, o MOB Caxias fez um belo trabalho agora para as eleições, propondo as medidas mais emergenciais e necessárias para a região da Serra Gaúcha, é um exemplo para o Rio Grande, né? E eu acho que esse exemplo pode ser ampliado e melhorado no sentido que cada região tenha seu planejamento. Aí, vamos fazer um investimento em educação para preparar os jovens para as vocações de cada região, de cada lugar, né? Direcionar bem todo o recurso público. Se ele já é pouco, imagina mal aplicado. Então, nós temos que fazer esse trabalho. Do outro lado, se nós não fizer crescimento da economia, não vai ter crescimento da receita do Estado. O Estado tem uma previsão que o atual governo mandou para a Assembleia de 3,7 bilhões de déficit no ano que vem. Significa que não vai ter dinheiro para investir se a gente não achar outras soluções, né? Então, nesse sentido, eu quero rever o regime de recuperação fiscal e a medida do governo federal para que compense o imposto que tirou, o ICMS, que prejudica não só o Estado, mas também os municípios, para que a gente tenha um ano normal e uma vida normal para a frente, né? Estamos diante, assim, de enormes desafios em relação às finanças públicas, mas temos um baita potencial de desenvolvimento. O Estado é um Estado rico, nós temos condições de dar um salto de qualidade fazendo investimento em profissionalização, em ciência e tecnologia. Acho que aí sim, fazendo sinergia com todos, que a gente vai superar a dificuldade que vivemos nos últimos tempos. Bom, como sobraram 20 segundos aqui desse segmento da entrevista, candidato, eu vou deixar então 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez a disponibilidade de nos atender nessa manhã de terça. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado a vocês da rede Tua Rádio, né, a nossa Rádio São Francisco. Agradecer pela audiência, né, pela paciência do pessoal que ouviu esses minutos. No dia da Revolução Farroupilha, na Semana Farroupilha, eu vi conversa de político pode não ser, às vezes, a coisa mais agradável, mas nós vamos ter que decidir no voto, é o voto que vai decidir o nosso futuro. Votar não adianta se queixar depois, é preciso votar com consciência, com responsabilidade, né? É bom quando cada um pode conhecer os candidatos para fazer suas escolhas. Quero dizer que eu sou uma pessoa que tem a preocupação de nós trabalhar junto, de dialogar, de superar a polarização que põe um lado sempre a combater o outro, ao invés de nós fazer a sinergia, trabalhar junto. Eu vejo que nós podemos fazer uma grande caminhada, né? Mudar a conversa política, o discurso político, parar de intriga, parar de mentira, né? Vamos falar a verdade, vamos mostrar como as coisas são, sem ofender, vamos tratar as coisas com serenidade. Então, eu te agradeço. Para quem não me conhece, eu sou Vicente Bogo, né? E meu número é 40, eu me coloco à disposição para qualquer outra entrevista ou explicação que queiram, para que eu dê transparência total ao meu propósito nesta campanha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.